Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Mafê. E hoje eu vim aqui sozinha para conversar com vocês mais intimamente sobre PrEP. A gente já tem um episódio que fala sobre profilaxia pré-exposição ao HIV, mas ele é um episódio bastante antigo. Se eu não me engano, ele é o nosso segundo ou terceiro episódio, lá de 2020, onde a gente recebeu o Dr. Paulo Abrão para falar a respeito dessa modalidade que em 2020 a gente estava ainda engatinhando, vamos falar assim. Mas hoje, 2025, felizmente eu venho aqui falar para vocês que a gente engatinhou e já tá andando e correndo, na verdade, porque muita coisa evoluiu rapidamente e que bom. Para começar, eu gostaria de relembrar com vocês o que é a PrEP. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV, que basicamente consiste no uso de medicações para prevenir o HIV. Portanto, que a gente vai usar antes da exposição. Essa PrEP, ela pode ser utilizada de diversas formas, mas a gente vai comentar essas formas aqui ao longo desse episódio. E o que eu queria falar mais para vocês são as atualizações que a gente vem tendo ao longo desses anos, desses 5 anos aí, do nosso primeiro episódio falando de PrEP. Começando então com da onde surgiu a PrEP, né? Então, quando a gente fala de prevenção de HIV, a principal ferramenta que impediu, estagnou, na verdade, as infecções foi o preservativo. Mas, infelizmente, o preservativo ele não conseguiu reduzir o número de infecções. Essa curva entrou num platô e ali ficou. Muito por conta de que o preservativo, por mais que seja um excelente método de prevenção, ele é um excelente método de prevenção só quando usa. E as pessoas não utilizam preservativo na sua totalidade das suas exposições sexuais. Então acaba que a gente tinha uma limitação aí. Era um método único, que era um método muito específico, né? Um método de barreira, que obviamente é um método que previne de outras infecções sexualmente transmissíveis e também pode proteger aí de gestações nas pessoas que gestam, né? Mas a gente precisa entender que as pessoas são múltiplas e que existem sim pessoas que não se dão com preservativo, existem sim pessoas que perdem o tesão com o preservativo, existem pessoas que se sentem incomodadas com o uso do preservativo. E o que eu queria falar para vocês que estão me escutando é que tá tudo bem. Tá tudo bem se a gente pensar que hoje a prevenção do HIV e de outras ISTs vai muito além do preservativo. E que se, mesmo não usando o preservativo, essa pessoa quiser estar protegida de HIV e outras ISTs, ela tem uma gama de ferramentas para poder utilizar. Isso é ótimo, né? Porque desde que a gente começou a falar de prevenção combinada, eu acho que a gente começou a entender que as pessoas são múltiplas e que por mais que a gente queira muito que elas façam uma coisa, a gente precisa adequar os nossos métodos à realidade de cada pessoa. E não o contrário. Eu não quero mudar a pessoa. Eu vou trazer, então, uma quantidade boa de métodos de prevenção que vão ter aí efetividades diferentes, ações diferentes, mas que numa completa combinação, seja ela de 2, 3, 4, 5, ela já vai estar protegendo essa pessoa. Então, quando a gente fala o que é sexo seguro, a gente sempre tem que se perguntar o que é sexo seguro para mim ou para você, quando você direciona a pergunta, porque existem várias respostas diferentes. A partir disso, o que eu gostaria de começar falando são dos estudos, né? Porque quando a gente fala de ciência, a gente precisa lembrar de fazer uma medicina baseada em evidências científicas. E para a PrEP não é diferente, porque evidência científica é o que não falta do sucesso da PrEP. Não só da efetividade, mas como o seu sucesso na redução de números de infecção por HIV. Os estudos da PrEP se iniciaram em 2010, o primeiro estudo da PrEP oral, né, que foi uma PrEP que deu certo, digamos assim, que é o estudo iPrex. A gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, mas em 2010, então, a gente começou a pensar que usando medicação, a gente reduziria o risco das pessoas terem HIV. E isso foi ótimo, porque essa redução se mostrou bastante importante na cadeia de cuidado de saúde sexual dessas pessoas.
Pensando aí epidemiologicamente falando, hoje no Brasil, o HIV tem aí um pouco mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no nosso país. Pelo Boletim do Brasil, que foi lançado em dezembro de 2024, a gente tem que no ano de 2023 foram notificados um pouquinho mais de 46 mil novos casos de infecção pelo HIV no país. Trazendo um pouquinho para a realidade de São Paulo, a gente tem que, comparando com 2024, o boletim de 2025, que saiu recentemente, se eu não me engano agora em abril, a notificação de casos apresentou uma queda de 53%, passando de 3.760 casos para 1.766 casos. E com toda certeza, essa redução só foi possível por conta de que o Programa Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis de São Paulo resolveu fazer o que a gente precisa fazer, que é o quê? Pluralizar o acesso. Para além de disponibilizar PrEP, aqui a gente vai falar também de que eu preciso disponibilizar essa tecnologia de ponta para quem precisa. Então, a cidade de São Paulo, para além de disponibilizar a PrEP nos SAIs, nos CTAs, nos lugares onde existe um ambulatório de infectologia, ela foi para a rua, o programa foi para dentro do metrô. O programa hoje conta com 3 máquinas de autoatendimento para dispensação de PrEP, PEP e testes rápidos de HIV. Então, eu, dentro desse cenário, fico muito feliz, porque a gente enfrenta barreiras para acessar serviços de saúde. E às vezes, o que a gente precisa é que o serviço de saúde vá até a pessoa para que ela consiga acessar essa tecnologia. Falando agora em relação ao mundo, né? Em 2023, cerca de 39,9 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo, incluindo aí 1,4 milhão de crianças e, para além disso, a gente também tem 1,3 milhão de pessoas apresentando novas infecções. Com isso, é óbvio que a gente precisa ter um olhar para métodos de prevenção, né? No Brasil, o disponível hoje pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema Suplementar é a PrEP oral na forma de comprimidos. Esse comprimido teve o seu primeiro nome, né, sendo Truvada. Então muita gente ainda fala Truvada e tudo mais, mas também pode falar tenoentrocitabina, ou às vezes só PrEP, as pessoas estão falando obviamente da PrEP oral. Mas como aqui a gente vai falar de outras modalidades de PrEP, eu vou estar sempre pontuando a respeito de qual PrEP eu estou falando. Nesse momento então, falando da epidemiologia do uso, segundo o último boletim, a gente teve um aumento expressivo de uso de PrEP no Brasil, botando aí um número que superou 50% de aumento em relação ao ano anterior, né? Aproximadamente temos 104 mil, um pouquinho mais, de usuários ativos de PrEP, utilizando então essa profilaxia na modalidade oral. Em 2022, para vocês terem uma ideia, esse quantitativo era aproximadamente 50 mil pessoas. A gente teve aí então 2 anos quase dobrando esse número. Isso é ótimo, mostra que a gente está realmente conseguindo acessar as pessoas. Mas um dos grandes problemas que a gente ainda tem são as descontinuações. Essas descontinuações podem acontecer por diversos motivos. A gente vai falar de algum deles, mas é sempre interessante a gente pensar que se fosse só dar o remédio, era muito fácil. O que a gente precisa é entender as realidades das pessoas. Segurança alimentar, segurança habitacional, acesso aos serviços de saúde, condições de trabalho dignas, tudo isso vai influenciar no acesso à PrEP. E a gente vai falar disso dentro do consultório, porque também é nossa função enquanto profissionais da saúde entender que determinantes sociais influenciam diretamente no nosso cuidado. Quando a gente pensa novamente na epidemiologia, a gente precisa entender que a população que hoje está sob maior risco de se infectar por HIV, que é a população trans, travesti e não binária, né, colocando aí uma prevalência de HIV que vai até 74 vezes maior do que a população geral, com uma chance de se infectar ao longo da vida 66 vezes maior por trabalhos que mostram, fazem essas análises, não só localmente, mas multicentricamente, né? Que essas pessoas, infelizmente, ainda não conseguem acessar a PrEP como tecnologia por conta de transfobia,
por conta de desconhecimento, por conta de falta de dinheiro para chegar ao serviço de saúde. Então, eu vou ter que falar disso se eu quero completar as metas 95, 95, 95 até 2030, lançadas pela UNAIDS, propondo aí que em breve a gente consiga parar a transmissão do HIV. Se eu não conseguir fazer isso para todo mundo, eu não vou estar conseguindo. Eu vou estar falhando com uma parte da população. E é isso que eu quero que vocês também levem em consideração ao escutarem esse episódio. A gente vai estar falando de muito conceito técnico, mas não esqueçam, não adianta a melhor tecnologia se eu não consigo que a pessoa que precise consiga acessá-la. Hoje, no Brasil, uma mudança bem importante que a gente tem em relação a 2020 são os critérios para indicação de PrEP. Lá atrás, a gente falava de critérios muito bem estabelecidos, como o uso somente para profissionais do sexo, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas trans e travestis e pessoas que estavam em relacionamentos sorodiferentes. Hoje a gente não fala mais disso. Por quê? Porque quando eu limito, eu acabo colocando critérios que talvez não sejam os critérios que coloquem essas pessoas em maior risco. Pensem vocês que basta uma exposição para que essa pessoa se infecte. Então, hoje, a discussão de forma compartilhada leva em consideração a análise da própria pessoa em relação ao risco que ela acha que corre. Dentro disso, se uma pessoa chega na unidade de saúde tendo mais de 15 anos e mais de 35 quilos e deseja utilizar a PrEP, entendendo que dentro das suas exposições sexuais é interessante para ela, a gente vai prescrever. Eu coloco essa pessoa dentro desse protagonismo de entender que ela vai saber qual é o risco que ela está correndo. Ela vai saber quais são as relações que ela pode mais se expor. E aí ela que vai entender esse risco. Chega da gente perguntar, por exemplo, quantas parcerias você teve nos últimos 90 dias, ou, por exemplo, com quem você se relaciona. Se essa pessoa está entendendo que ela tem esse risco, ela merece a PrEP. Fora disso, a gente precisa entender que quando a gente vai falar de PrEP, eu vou falar de uma medicação que está diretamente ligada a uma parte da sociedade que hoje no Brasil ainda é muito tabu, que é a sexualidade. Quando a gente fala de PrEP, eu estou falando de saúde sexual. Eu estou falando de entender como as pessoas transam. Eu estou falando de como eu preciso ser aberta em relação às diferentes manifestações de sexualidade. E, com todo cuidado, respeitar cada uma delas. Quando a gente está nessa discussão, pode surgir muitas dificuldades de falar sobre sexo, sobre como essa pessoa se relaciona. Mas com toda certeza você que está me ouvindo vai entender que quando a gente é sincera, quando a gente é aberta e quando a gente tem dúvida, a gente pergunta, tudo se torna mais fácil. Se torna mais fácil porque aquela pessoa que está do outro lado entende que você não está impondo uma barreira de conhecimento aqui, você desconhecimento. Você está colocando essa porta aberta para também entender essa realidade. Isso é o ponto-chave nas consultas quando a gente fala de saúde sexual. Bora então falar um pouquinho sobre cada uma dessas modalidades de PrEP e não tinha como, a gente não começar com a PrEP oral. A PrEP oral, ela é composta pelas medicações tenofovir e emtricitabina, 2 inibidores de transcriptase reversa. Foi a medicação utilizada no estudo IPREX, que foi aquele primeiro estudo que eu falei, que ocorreu de 2010 a 2015. E esse estudo, que era um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego controlado, comparado com placebo, foi um estudo que mostrou aí uma redução de 44% em relação ao baseline e até 90% em quem tinha boa adesão durante o uso correto. Quando a gente fala esse número, pode até assustar, fala, meu Deus, só 44%? Lembrar que quando a gente faz um estudo de fase 3, fase 2, fase 3, é um estudo muito controlado. É um estudo que não mimetiza de forma nenhuma a vida real. Então, tudo é muito bem controlado. Mas quando a gente joga para estudos de vida real, e hoje, aí, em 2025, a gente já tem muitos estudos, milhares de estudos com as realidades dos diferentes centros nos diferentes continentes em uso da PrEP oral,
a gente vê que essa redução de risco relativo vai de 92% a 99% quando comparado com o baseline. Hoje, a gente já não consegue mais fazer estudo de PrEP sem colocar o controle sendo um controle ativo, e na grande maioria das vezes esse controle é truvada, é a PrEP oral. Por conta de que eu não posso falar para as pessoas fazerem, por exemplo, se colocarem em um estudo fazendo comparação com placebo, porque já existe uma tecnologia que protegeria elas do HIV dessa forma. Então eu estaria sendo antiética. Por isso que hoje todos os estudos que fazem comparação de modalidades novas de PrEP vão estar sendo comparadas com outras medicações que já foram aprovadas. Duas das medicações que a gente vai falar mais para frente, mais detalhadamente, elas foram comparadas com Truvada, né? E a gente vai olhar os dados em cima disso também. Hoje a oral, ela tem dois tipos de modalidade, né? A oral diária, que é aquela que você toma comprimidos todos os dias, e a oral sob demanda, que é o esquema que a gente chama de 2+1+1. A oral diária é uma modalidade que você vai começar com 2 comprimidos iniciais e, depois disso, a partir do segundo dia, 1 comprimido todos os dias. Para pessoas com pênis, a proteção é após 2 horas. Você já está protegido do HIV. Olha que fenomenal isso, né? A gente pensar que com 2 horas de antecedência de uma relação sexual, você já, tomando 2 comprimidos, está completamente protegido do HIV. Quando a gente fala, então, de pessoas com vagina, né? A gente também, nessa discussão, vai incluir as pessoas trans com pênis, que foram designadas do sexo masculino ao nascimento, né? Que estão em uso de hormonização. Por conta de quê? A gente vai falar da PrEP sob demanda depois e vai entender que os estudos não visualizaram essa população dentro dessas investigações que colocaram a PrEP sob demanda como uma alternativa, então a gente não pode orientar para essas pessoas. Neste caso, a proteção para pessoas com vagina e pessoas trans designadas do sexo masculino ao nascimento, ela é em uso de hormonização, né? Ela ocorre após 7 dias de uso diário, sendo o início com 2 comprimidos também. Se não começar com 2 comprimidos, essa proteção só acontece 21 dias depois, tá? Então isso é muito importante porque a gente vai precisar orientar essa pessoa quanto à relação aos riscos e também ao nível de proteção que ela está ali buscando. Na oral sob demanda, o grande estudo que a gente fala da oral sob demanda é um estudo que chama HyperGay. Não é com H, é com I mesmo, HyperGay. É um estudo que avaliou a PrEP sob demanda de forma excelente. Se eu não me engano, ele foi conduzido na França em 2016, acho que iniciou, um pouquinho depois. O que eu sei que os dados foram lançados aí em 2018, 2019, né? Foram publicados. E aí, viu-se que essa redução, ela era uma redução importante quando comparada ao oral, mas quando vazia, braço aberto, todo mundo tomando sob demanda, né? Todos os homens que fazem sexo com homens que estavam nesse estudo tomando sob demanda, essa redução em relação ao comparativo foi de 99%. Então, as duas modalidades chegam na casa dos 90%, muito próximas aí da casa dos 99% na proteção da oral, comparado com o placebo, que seria não utilizar nada. E aí, nesse não utilizar nada, é muito importante que vocês entendam que todos esses estudos de saúde sexual, eles fazem, obviamente, um aconselhamento sobre prevenção combinada em todas as consultas, tá? Então, todas as vezes que as pessoas passam em visita, elas recebem aconselhamento de prevenção combinada ao HIV e outras ISTs. Agora, vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais, porque isso é algo que, lá no episódio de 2020... quando a gente falou disso, a gente até dava bastante ênfase. Mas hoje, depois de 5 anos daquele episódio, daquele momento, a gente precisa entender que a PrEP oral é um medicamento extremamente seguro. É um medicamento que tem pouquíssimos efeitos colaterais graves. Quando apresenta efeitos colaterais, esses efeitos colaterais são, na grande maioria das vezes, leves e que melhoram em até 15 dias. Normalmente esses sintomas são sintomas gastrointestinais, então náusea, diarreia, dor abdominal, leve, e acontecem aí em 10 até 20% nas primeiras semanas, mas isso se recupera após
à tomada. Normalmente são efeitos que são visíveis, são presenciados em uso de qualquer antirretroviral, em início de qualquer antirretroviral, né? Mas 2 efeitos colaterais eu queria conversar com vocês, que são efeitos colaterais que normalmente são colocados como mais graves, que é a redução da densidade mineral óssea e as alterações renais. Ambos são raríssimos, chegando a no máximo 2% nos estudos que avaliaram isso, nas coortes publicadas sobre o uso de PrEP, e são reversíveis após a interrupção da medicação. A gente sabe que o tenofovir é associado à síndrome de Fanconi-like, a alterações no rim que podem ser visualizadas principalmente por conta do uso que a gente tem do tenofovir nas pessoas que vivem com HIV. Mas, mesmo assim, isso é muito raro. A gente precisa parar de ter medo de prescrever PrEP oral por conta de efeito colateral. Porque prescrever PrEP oral significa estar em acompanhamento, significa que essa pessoa vai poder ser avaliada em vários momentos. E que isso não vai gerar para ela um risco a ponto, por exemplo, dela entrar em insuficiência renal por conta do uso da PrEP. Vamos revisitar um pouquinho o PCDT de PrEP? É um PCDT novíssimo, saiu agora em 2025 e eu acho muito importante que a gente revisite ele porque é ele que guia a nossa prática do uso da PrEP. Então, algumas mudanças em relação aos anteriores, né? Hoje, pelo PCDT do Brasil, publicado em 2025, a gente não precisa mais usar transaminase no acompanhamento, porque a gente já viu que o tenofovir com entricistabina é um medicamento que muito raramente faz hepatite. Então, a gente não pede transaminases na rotina. Outra coisa que também a gente reduziu as solicitações, ou que pode ser reduzida, né? É a solicitação de creatinina para avaliação das alterações renais. O PCDT coloca que essas alterações elas levam longos prazos, né? Então que a creatinina pode ser solicitada a cada 6 a 12 meses, dependendo das situações aí, das comorbidades de base e de outros comemorativos pensados. Mas isso amplia a possibilidade de acesso, a gente tem que pensar isso. Quando também eu coloco que qualquer teste de HIV realizado possa ser um teste inicial para que a pessoa possa iniciar essa PrEP, eu também acesso de forma mais fácil, porque antes a gente não podia utilizar autoteste como teste inicial, tinha que ser sorologia ou teste rápido presenciado e laudado por profissional da saúde. Hoje não, o autoteste se mostra um teste muito sensível e muito específico, muito confiável, com uma janela imunológica maior? Sim, mas que tem um papel muito importante no aumento da disponibilidade de PrEP. Então, isso, com toda certeza, também foi um grande fator facilitador. As testagens de STs assintomáticas passaram de sífilis e hepatites para também PCR de clamídia e gono para as pessoas que se expõem a cada 6 meses ou quando têm sintomas. Além disso, hoje no protocolo a gente já tem a disponibilização de vacinas para prevenção combinada de outras ISTs, como por exemplo a vacina do HPV, que quem não vacinou tem direito a tomar 3 doses da vacina quadrivalente, a vacina da hepatite B e hoje, que eu tô gravando agora em 8 de maio, a gente tem a nova nota técnica do Ministério da Saúde, fresquinha aí, falando que a vacina de hepatite A agora também está disponível para quem faz uso de PrEP e não tem anti-HAV e IgG positivo, né? Então, que está suscetível à hepatite A. Isso é um grande ganho para a gente fazer a prevenção combinada da transmissão fecal-oral da hepatite A, né? Dentro do sexo oral anal, do beijo grego, do cunete, né? Quando a gente pensa em conjunto, a gente consegue ver que o que a gente está fazendo vai muito além de só prescrever PrEP. É construir com essa pessoa uma segurança para que esse sexo, essa relação sexual, seja o mais confortável possível para ela. Que o que ela tenha nesse sexo seja prazer, não seja ficar grilada, ficar encanada com IST. É entender que isso faz parte de um processo de cuidado contínuo e combinado. A dispensação também mudou. Antes a gente dispensava até 4 meses, a cada 4 meses, mas hoje a portaria do Ministério da Saúde,
que já está inclusa no novo PCDT, coloca que pacientes que estão regulares em dispensações nos últimos 12 meses podem sim ser candidatos a dispensar a cada 6 meses. Em São Paulo isso ainda não está funcionando, nós não temos estoque para fazer isso, mas em outros lugares já existe essa possibilidade. Quando a gente está avaliando uso oral, a gente precisa estar de olho também no uso correto, então na adesão. Lembrar que para mulheres cisgêneras, pessoas trans designadas do sexo feminino ao nascer e qualquer pessoa em uso de hormônio à base de estradiol, a gente precisa de pelo menos 6 comprimidos por semana para falar que essa PrEP está sendo usada corretamente, que tem nível de tenofovir que vai te proteger. No caso de homens cis, pessoas não binárias designadas do sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres trans que não estejam em uso de hormonização à base de estradiol, 4 comprimidos por semana já basta. Já faz nível sérico na mucosa anal, protetor do HIV. Então agora vamos passar para outras modalidades de PrEP. A gente vai falar então do cabotegravir de longa ação, ou, para os íntimos, o CAB-LA. O cabotegravir, né, é um inibidor de integrase com uma alta barreira genética que veio aí sendo colocado não só para PrEP, mas também para tratamento hoje. No Brasil, a gente não usa para tratamento. No Brasil, ele já é aprovado pela Anvisa para PrEP, mas ainda não disponível no Sistema Único de Saúde nem no sistema suplementar, só através de projetos de pesquisa, tá? Os estudos pivotais que viram a efetividade do cabotegravir de acordo com os critérios de inclusão, né? São os estudos HPTN 083, que avaliou homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis, e o HPTN 084, que é o estudo que avaliou para mulheres cisgêneras. Hoje, o cabotegravir, ele tem já muitas diferenças em relação a quando a gente teve o lançamento desse estudo. Mas nesses estudos, né, o HPTN 083 e o 084, a gente já teve uma redução muito importante. O comparativo foi feito com PrEP oral diária, e no HPTN 083, a gente teve uma redução de 66% em comparação à PrEP oral diária, e no 084, uma redução de 89% em relação ao tenocoentricistabina. Quando a gente está falando disso, o que vocês precisam escutar do lado daí é adesão, adesão, adesão. Por quê? Não é só o funcionamento da medicação, a sua farmacocinética e farmacodinâmica. É também se as pessoas estão tomando o comprimido de PrEP corretamente. Então, a adesão é um fator importantíssimo quando a gente fala, por exemplo, de mulheres cisgêneras. Os trabalhos mostram que as mulheres cisgêneras e as pessoas trans têm maiores dificuldades em tomar comprimido diariamente e que acabam tendo essa redução da efetividade muito por conta de adesão. Níveis séricos não protetores, subótimos, dentro do que se propõe. O HPTN 083, por exemplo, é um estudo que veio revolucionando também na questão de quem são as pessoas voluntárias, né? Por quê? É um estudo que teve 12% na totalidade de mulheres trans na sua coorte, o que é uma inclusão inédita e algo muito importante para a gente buscar equidade em relação a quem está sendo ali objeto de estudo. Para a gente falar que funciona, a gente precisa colocar a realidade das pessoas em avaliação. E isso foi uma grande mudança em relação às pesquisas de PrEP. Hoje, na pesquisa mais recente, né, que a gente vai falar depois, a gente já tem um número até muito maior. Isso é perfeito, né? Uma coisa que eu queria trazer para vocês de novidades a respeito do cabotegravir, hoje no Brasil a gente passa por um processo de um estudo de implementação, sendo realizado em várias cidades do Brasil, né? Com o centro principal sendo a Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? Para avaliação da implementação de PrEP injetável cabotegravir na realidade do SUS. Isso vai colocar aí pra gente quais vão ser os desafios que a gente vai ter na implementação dessa medicação, dessa tecnologia dentro desse cuidado. São algumas delas, né? A gente vai precisar conversar mais sobre isso, mas o que vocês precisam ficar aguardando agora é que a gente já está bem avançada em relação
a chegada do cabotegravir. Quem sabe em breve, o nosso próximo episódio de PrEP seja falando que o cabotegravir já está disponível no Brasil há muito tempo e fazendo aí muito mais gente se prevenir do HIV. Quando a gente fala de uso de cabotegravir, a gente precisa entender que uma medicação, como um inibidor de integrase com alta potência de supressão virológica e alta barreira genética, pode levar a alguns problemas. Quais problemas, por exemplo? Um desses problemas é as pessoas que se infectam ao longo do uso do cabotegravir e podem desenvolver resistências à integrase. Outro problema é pessoas que se infectam com HIV ao longo do uso do cabotegravir e os testes sorológicos não positivam. Demora para positivar. O nome dessa síndrome é síndrome Levy, de Long Acting Early Viral Inhibition, né? Que é ali uma inibição precoce da replicação viral por conta de uma medicação que é long acting. O que acontece? O tenocoentristabina, ele não tem uma potência muito grande, então se a pessoa se infecta, não demora muito para a gente ver que ela vai positivar o teste. No caso da PrEP injetável com cabotegravir, não. É uma medicação que consegue segurar um pouco a replicação viral. E um pouco, eu tô falando até meses, tá? A pessoa fica com carga viral bem baixinha e isso não gera para o sistema imune um alarme para ele começar a produzir anticorpos anti-HIV. Então, os testes sorológicos acabam demorando até meses positivar. Obviamente que isso não acontece com todo mundo, mas essa síndrome de Levy foi apresentada no CROI de 2024 e vem sendo discutida nos últimos congressos de HIV, porque é algo que a gente vai começar a lidar mais quando o cabotegravir for disponibilizado para mais pessoas. Hoje ele é disponibilizado na forma de injetável na América do Norte e na Europa. Com isso, com a disponibilização, por exemplo, para a América do Sul, principalmente sendo o Brasil um dos países que mais utiliza a PrEP, não o maior, mas um dos os que mais utiliza, né? A gente precisa entender que essas questões vão bater na nossa porta mais dia ou menos dia, então a gente precisa estar preparado para isso. Tá? Então, lembrem-se, síndrome Levy, Long Acting Early Viral Inhibition, que é essa dificuldade, ou essa demora, na verdade, de positivação de testes sorológicos. A gente tem uma boa inibição com ele mesmo em monoterapia, tá? Falando um pouquinho da sua administração, o cabotegravir, então, é uma medicação intramuscular, aplicada com uma injeção a cada 2 meses. Esse foi o esquema proposto nesses 2 estudos e é o esquema que ainda vem sendo proposto para os novos estudos que avaliam cabotegravir. Existe sim a intenção de que essas doses sejam aumentadas, né? A dose atual é de 600 miligramas a cada 2 meses, né? Mas existe a intenção por parte da indústria que fabricou o cabotegravir, que fabrica o cabotegravir, né? Que tem a detenção aí desse produto, de fazerem novos estudos com outras doses para avaliar aí se dá para aumentar a janela de tempo entre uma injeção e outra. Os estudos mostram que essa proteção se inicia a partir de 8 dias na mucosa retal e os principais efeitos colaterais são efeitos colaterais da aplicação. Dor, às vezes um nódulo, uma induração no lugar, mas também existem efeitos colaterais de síndrome de Stevens-Johnson relatada, síndromes cutâneas, né, de alergias cutâneas, como outras formas, né, além da síndrome de Stevens-Johnson. Mas um efeito colateral que a gente fala bastante, eu trabalho com cabotegravir em 2 projetos de pesquisa atualmente, são a questão dos sintomas neuropsiquiátricos. O cabotegravir, como um bom e velho inibidor de integrase, atravessa muito bem a barreira hematoencefálica e pode causar aí dor de cabeça, mas também pode alterar questões psicológicas, psiquiátricas. Ele está associado a início ou piora de quadros depressivos ansiosos e também ideações suicidas. Portanto, nessa população é muito importante que a gente sempre avalie a saúde mental. A consulta é de saúde sexual, mas eu vou perguntar se ela está se sentindo bem, se ela não está mais desanimada. Existem N métodos de avaliar isso, né? Uma dessas formas é aplicar, por exemplo, questionários como o PHQ-9, mas a gente também tem que simples perguntas do tipo: você tem sintomas que você considera de ansiedade e de depressão? Tá comendo menos ou comendo mais? Tá tendo pensamentos de morte? Tudo isso pode ser sinal de que o cabotegravir pode estar interagindo com essa questão. É óbvio que
Quando isso acontece, eu vou precisar fazer uma avaliação global dessa pessoa, mas o cabotegravir tem que ser também levantado como uma das coisas que está causando isso. Mas os principais efeitos colaterais, na grande maioria das vezes, são dor. Dor na região da aplicação, que às vezes não começa no mesmo dia, começa dias depois, dura alguns dias, isso é relativo de pessoa para pessoa, esse limiar de dor, tá? E de contraindicações, a gente tem o uso de algumas classes de medicação. Quando a gente fala de dolutegravir, por exemplo, as classes de medicação que o dolutegravir é necessário aumentar a dose do dolo, são classes impedidas de serem usadas concomitantemente ao cabotegravir por conta de que a gente não consegue aumentar a disponibilidade de cabotegravir, tá? Fora isso, uma das contraindicações que também limitou bastante o acesso por população transfeminina, principalmente aqui no Brasil, é a aplicação intramuscular sendo única e exclusivamente no músculo glúteo. Lembrar que a realidade do Brasil é uma realidade onde a gente tem bastante silicone industrial na região de glúteos, que também podem escorrer para outras partes, impossibilitando o uso de grupamentos musculares do cinturão, da cintura para baixo, né? Então sim, carecemos de estudos que avaliem, por exemplo, a efetividade de cabotegravir como PrEP no músculo deltoide ou em outros músculos que não afetariam isso, podendo aí trazer mais opções para outras pessoas. Agora, vamos falar então do lenacapavir. O lenacapavir é o queridinho do momento, não se fala em outra coisa, todo mundo fala de lenacapavir. O lenacapavir é uma medicação antirretroviral nova, uma medicação inibidora de capsídeo viral, que vai bloquear aí várias etapas desse ciclo viral. Entrada, montagem, transporte. Tudo isso traz para ele um potencial gigante de impedir a infecção pelo HIV, porque ele vai impedir em diversos momentos dessa replicação. Se o vírus muta para uma, talvez para outra não. Então, é muito importante que a gente tenha medicações que agem em diferentes locais, que ajam em diferentes momentos dessa replicação, para que a gente também consiga aí aumentar o nosso arsenal de possibilidades. Como eu falei antes, a gente está falando de uma realidade onde a prevenção combinada é algo que a pessoa vai escolher aquilo que mais faz sentido para ela. Talvez ela não goste de injeção no músculo, ela goste de injeção subcutânea. Os estudos que avaliaram a efetividade do lenacapavir são estudos que ainda estão acontecendo, na verdade, né? Os dados foram publicados em julho de 2024. E o estudo de lenacapavir que foi feito com pessoas trans e homens que fazem sexo com homens teve a sua publicação mais no final do ano. Tá? Então, o nome desses estudos chama Purpose. Os dois estudos pivotais são o estudo Purpose 1 e Purpose 2. O Purpose 1 foi feito em mulheres cisgêneras em contexto de África subsaariana. Teve uma redução aí de risco de 100%. Gente, olha isso. 100% de redução de risco de infecção. A gente tem uma medicação que é colocada a cada 6 meses, 2 aplicações, são 2 injeções a cada 6 meses, de forma excelente, tirando a adesão aí da jogada de tomar comprimido todos os dias, eu elevo muito a efetividade do que eu quero. O Purpose 2, que foi o estudo feito em homens que fazem sexo com homens e pessoas trans, travestis e não binárias, ele teve uma redução de 96% em relação ao baseline, que são aquelas pessoas que chegam na primeira consulta e fazem o teste de HIV. Então, a comparação com a incidência de HIV no baseline, com a incidência de HIV ao longo do estudo, teve uma redução de risco de 96%. E, quando comparado com as infecções que aconteceram no braço truvada, teve uma redução de risco de 89%. Então, assim, uma medicação excelente, né, galera? Uma medicação que veio para mudar a história da PrEP. Quais são os principais efeitos colaterais? Os principais efeitos colaterais são na aplicação. Como ele é uma aplicação subcutânea, a aplicação pode doer bastante para quem não tem muito tecido de gordura. A aplicação é feita no tecido subcutâneo da região da barriga, no abdômen. Então, isso pode levar também à formação de nódulos que são visíveis. E algumas pessoas não querem que isso esteja visível, né, na sua pele, ali. Então, acaba sendo um efeito colateral bem importante para essas pessoas. A medicação, então, como eu disse, ela é subcutânea. A aplicação hoje é feita em 2 injeções, no mesmo momento, e a cada 6 meses. Quando a gente fala de lenacapavir, a gente está falando de uma era onde os antirretrovirais de uso de PrEP estão aí disponíveis, a tecnologia
é excelente, só que com um preço altíssimo, né? Então, hoje existe uma grande discussão a respeito da quebra da patente do lenacapavir, né? Que foi quebrada em alguns lugares para que possam fazer genéricos, mas infelizmente o Brasil não entrou nesse acordo e aí ainda a gente vai ter essa demora aí para que o lenacapavir possa ser produzido em nível nacional, né? Para um país com 200 milhões de pessoas, não dá para produzir um remédio que custa aí $40 mil por ano dentro dessa questão de prevenção. É muito impossível. Os estudos de aplicação de implementação do lenacapavir vão começar a acontecer em breve aqui no Brasil. Então, quem tem interesse, fica de olho aí. Mas ainda não começou. A gente ainda não tem nem data para isso, não tem muitas informações sobre. Mas a expectativa é que eles se iniciem em breve. Para que a gente tenha aí um estudo de vida real do lenacapavir. Porque pode não ter a questão da adesão de tomar, mas as pessoas profissionais da saúde precisam ser treinadas, porque todas essas aplicações, tanto do cabo quanto do Lena, são aplicações feitas por profissionais da saúde, não pode ser autoaplicação, existe procedimentos a serem feitos, investigações a serem pensadas, então tudo isso é ainda muito novo para a gente. O estudo Purpose 2 está acontecendo aqui no Brasil, em alguns centros, aqui em São Paulo somos 3 centros, se eu não me engano, que fazem o Purpose, não está mais com inclusões abertas, mas está nessa fase já de fase aberta que a gente chama, né? Que é a Open Label Extension. E aí, todo mundo agora que quis tá tomando lenacapavir. É maravilhoso, né? Vamos para outro método aí, falar sobre um método exclusivo para pessoas com vagina, que é o anel vaginal de dapivirina. O anel vaginal de dapivirina é um anel vaginal impregnado com antirretroviral dapivirina, que é colocado de forma intravaginal a cada 28 dias. Esse anel vaginal teve estudos realizados em contexto de África subsaariana também, por conta de que lá a infecção é bastante concentrada em casais heterossexuais cisgêneros, principalmente em mulheres cisgêneras, né, que acabam se expondo e por questões culturais acabam não podendo ter uma prevenção de forma mais visível ou de forma mais falada, né? O anel vaginal traz essa individualidade, essa independência da saúde sexual das mulheres cisgêneras. Os 2 estudos que foram iniciais, que é o The Ring Study e o Aspire, são estudos que avaliaram diferentes efetividades, se eu não me engano, de 26% a 34%, mas na fase aberta, quando aí se todo mundo usava em vida real, essa proteção chegou até 60%, sendo que o anel vaginal de dapivirina, ele é recomendado pela OMS como um método de prevenção combinada ao HIV para essa população, né? A gente precisa entender que pode ser 60%, pode não ser muito para quem usa PrEP oral, mas uma população que tem dificuldade de usar PrEP oral, talvez um anel vaginal a cada 28 dias seja o método ideal para se prevenir. Hoje já tem estudos sendo feitos, pensados, né? Estudos de fase 1, não estou falando de estudos em pessoas, né, ainda, de composição de anel de antirretroviral com anticoncepcional, por exemplo. Olha só que independência da saúde sexual essa pessoa vai poder ter, né? Além de estar se prevenindo do HIV, está se prevenindo com anticoncepcional, no mesmo método, com uma inserção a cada 28 dias. Porra, que legal, né? Que a gente está podendo falar de métodos diferentes para pessoas diferentes. Eu fico muito feliz, eu trabalho com PrEP todos os dias, então eu fico muito feliz falando disso, né? Acho que vocês conseguem entender essa minha empolgação na fala aí. Esse método foi estudado apenas com mulheres cisgêneras, tá? Não existem estudos, pelo que eu saiba, em homens trans, pessoas trans masculinas, né? Pessoas trans designadas do sexo feminino ao nascimento. Mas é uma possibilidade também, né? Obviamente que vai precisar ser avaliado em relação à atrofia vaginal, concentração de medicação ali na região, mas é algo a se pensar. De outras metodologias para a gente dar pinceladas, é importante vocês saberem, né, já que a gente está falando de atualização de PrEP, que existem hoje anticorpos monoclonais sendo pensados para PrEP, sistemas de liberação prolongadas, tanto dispositivos intradérmicos ou até mesmo PETs, com microagulhas ou mesmo patches adesivos de liberação prolongada de antirretrovirais para PrEP. Um desses sistemas de liberação prolongada pensados foi de um antirretroviral que agora está voltando a se falar, que é o islatravir, né? Que é o MK8591, que é uma molécula que
faz aí um potente inibidor de transcriptase reversa, né? Com uma meia-vida bem longa. E que os seus estudos iniciais foram para um sistema de liberação que começou aí em 2021, 2022, a inclusão, só que logo viram que os pacientes estavam tendo queda de CD4 por conta da dose utilizada. Viram que era a dose, né? E hoje a dose proposta é uma dose muito menor, se eu não me engano é 1/3 da dose que estava sendo usada. Então, o islatravir está voltando, se eu não me engano não vai me chamar mais de islatravir, mas enfim, é uma molécula, né, que está sendo pensada. A farmacêutica é a MSD, e agora ela vem sendo pensada para uma modalidade de PrEP oral mensal. Ou seja, um comprimido por mês e você está protegido do HIV. Gente, olha que incrível, né? A gente ainda não sabe a efetividade disso, porque os estudos ainda estão em fase 2, vão começar a ser feitos, mas se isso der certo, é uma revolução novamente em uma modalidade oral. Porque pode ter gente que gosta de tomar comprimido, mas não gosta de tomar todo dia. Pronto, tá aí. Uma vez por mês você vai lá, toma seu comprimido e está protegido do HIV. Eu acho isso fenomenal. Eu acho que todos esses avanços trazem muito uma visibilidade para o que a gente mais precisa fazer, né? Pluralizar. Jogar isso para o mundo nas diferentes possibilidades. Porque quanto mais possibilidades a gente tem, mais fácil vai ser de mais pessoas aderirem. A gente tendo essa possibilidade, eu tenho certeza que isso vai fazer com que mais pessoas acessem a PrEP. A gente já tem discussão também de injetável anual, no CROI desse ano foi discutido, no episódio de CROI a gente fala disso, então quem quiser saber mais sobre esse estudo do lenacapavir anual, tem no episódio do CROI que eu tive uma conversa assim fenomenal com a Evelyn, e ela fala um pouquinho de como foi esse estudo lá. O artigo já foi publicado, é um artigo que vê o lenacapavir em questão farmacocinética e farmacodinâmica, com nível que extrapolou o nível sérico protetor comparativo dos outros estudos que mostraram realmente proteção. Falta agora ver se isso se reproduz em vivo, né? Tem gel lubrificante de antirretroviral, com tenofovir, com maraviroc, Xuca com maraviroc. Tem um estudo aí que já foi feito com gel lubrificante. O nome do estudo é Caprisa 004. Ele mostrou uma eficácia aí de aproximadamente uns 39%, mas foi meio discrepante, então meio que deixaram pro lado, né? Mas a gente já tem supositório de ducha retal com um antirretroviral, que combina a lubrificação com proteção anti-HIV. Olha só o que a gente tá falando, né? A gente tá falando de poder falar de saúde sexual. Quando a gente fala de saúde sexual respeitando a sexualidade das pessoas, com toda certeza a gente tá melhorando esse cuidado. A gente está deixando de lado preconceitos, tabus, para acessar essa pessoa naquilo que talvez ela tenha muita dificuldade de conversar, falar, mas que pra gente ela deu o privilégio da gente poder atuar em conjunto com ela. E eu acho isso sensacional. Eu acho isso uma grande coisa que a infectologia me proporciona hoje. E proporciona para vocês aí que também fazem esses acompanhamentos, eu acredito. Para finalizar, eu trouxe aqui algumas fake news pra gente desbancar, porque eu gosto de desbancar fake news. PrEP aumenta outras ISTs. Não aumenta. Por que não aumenta? Como que a gente vê isso, né? Os estudos mostraram, estudos que já foram muito feitos, né? Isso já vem sendo falado há muito tempo, que não há diferença da incidência de IST na população ao longo do estudo quando comparada com o baseline. Isso consegue colocar que a mesma população, antes da PrEP e depois da PrEP, não teve mudança de comportamento em relação à exposição e não teve aí essa diferença de, por exemplo, casos de sífilis, casos de clamídia, casos de gonorreia. Tá? Isso é muito importante de ser falado porque é algo que a gente vai enfrentar quando a gente vai lá disseminar a palavra da PrEP. Fala toque, 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 olá, tudo bem? Você já ouviu, escutou a palavra da PrEP hoje? Aí as pessoas vão falar, aumenta IST. Você vai falar, não aumenta não, olha aqui. Outra coisa também é a respeito dos efeitos colaterais, né? PrEP tem muito efeito colateral. A gente já escutou nesse episódio que isso não é uma verdade, né? PrEP pode perder o efeito, deixa o vírus resistente. A única resistência que pode acontecer é essa pessoa se infectar com HIV e continuar usando a PrEP. Isso pode sim, mas perder o efeito do tipo perder a ação antiviral, não perde não. Pode parar, pode voltar, não tem problema nenhum, tá? Transei, mas esqueci que eu não tava tomando PrEP, então eu vou tomar 2 depois e vou continuar tomando, aí eu tô protegido do HIV.
Mentira, nesse caso, se você não tomou antes a pré-exposição, você toma a pós-exposição, que é a PrEP, tá? E a principal fake news é: PrEP diminui o uso de preservativos. Gente, escuta com muita atenção. As pessoas já não usam preservativo. A gente não tá mudando o comportamento delas. Quando a gente faz esses estudos, existem critérios muito específicos, principalmente em estudos de fase 3, né? Que são aqueles estudos mais regrados, duplos cegos, randomizados. E um dos critérios de inclusão nesses estudos é avaliar se a pessoa teve, por exemplo, 2 ou mais relações anais receptivas sem preservativo nos últimos 6 meses. Então, eu não tô falando para ela não usar preservativo. Ela já não usa. O que eu tô dando para ela é a possibilidade dela se prevenir tendo o comportamento de não usar. Olha que legal. Eu tô tirando ela do risco, eu não tô colocando mais risco nela. Portanto, a gente precisa lembrar que as pessoas, elas já não usam preservativo. Então, o que a gente tem que fazer é dar opções para essas pessoas que não querem usar o preservativo. Quando a gente fala de prevenção combinada, a gente está falando de pluralidade, mais uma vez. E nada mais justo do que dar aí várias figurinhas para essas pessoas poderem trocar. Então, esse episódio da PrEP chega ao fim e eu também queria agradecer. Esse é meu último episódio como integrante do podcast. A Mafê tá dando tchau para vocês que estão do lado daí. Agora vou seguir por outros caminhos. A gente, com toda certeza, fez uma grande amizade. Eu sou muito grata a todas as pessoas que... a gente é humano. Tô aqui chorando gravando. Eu sou muito grata a todas as pessoas que mandam mensagem, que encontram em congresso, que são minhas amigas, porque me escutam quase que diariamente falando com elas, estudando e tudo mais. E eu fico muito feliz de estar contribuindo com a melhoria de educação das pessoas e que isso reflita num melhor atendimento para a população. Eu queria agradecer vocês por me acolherem tanto. Vocês que estão aí desse lado, algumas pessoas passaram pelo meu processo de transição de gênero junto comigo. Lá em 2020, quando eu comecei no podcast, não era a Mafê que falava com vocês. Era a Mafê, mas se dava de outro nome, né? E hoje, eu digo pra vocês que com toda certeza o apoio de todo mundo que tá escutando, que me escuta e que me dá devolutivas incríveis sobre esse trabalho, com toda certeza foi essencial para que eu esteja aqui hoje, podendo ser quem eu sou e ser muito feliz por isso. Então eu agradeço muito vocês que estão escutando. Agradeço essa última companhia dessa mais de 1 hora aí, acho que quase 1 hora. A gente se vê na vida, a gente se vê na infectologia. Um grande beijo para vocês e um grande beijo para minha equipe do InfectoCast, Carol, Lino, Klinger, Will, Jordan e João. Muito obrigada por me acolherem e por abrirem essa porta enorme para mim. Ela não tá se fechando, eu só tô seguindo por outro lado, mas a gente tá junto ainda. Um grande beijo para vocês e eu tenho certeza que o InfectoCast só vai crescer. Um grande beijo, pessoal!